Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio para mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Os Trabalhadores da Última Hora. Então, antes de começar as nossas reflexões, eu convido a todos que me ouvem nesse momento a fazermos juntos uma oração. Vamos elevar juntos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, e dizer assim: Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, essa fonte de luz que clareia as nossas almas, amplia os nossos conhecimentos e esclarece cada vez mais sobre o Teu Evangelho de luz. Que possamos, Senhor Jesus, ter as mentes ampliadas e aptas a receber todo o conhecimento que nos será enviado, que possamos, nesse momento, absorver o que há de melhor do Teu Evangelho, que possamos colocar mais um pouquinho de semente na nossa evolução como espíritos imortais que somos. Que possamos juntos refletir, caminhar e crescer aos olhos do nosso Pai. Abençoe o nosso momento de estudo, Senhor Jesus. Que nosso irmão Clarencio, que nos tutela nesse estudo, possa estar presente nesse momento, nos abençoando a todos que estamos juntos agora. Que possamos, Senhor Jesus, fazer um excelente estudo. Abençoe o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Essa parábola dos trabalhadores da última hora, eu acredito que seja conhecida de todos nós. É aquela parábola em que Jesus diz que o reino dos céus se assemelha ao senhor que tinha uma vinha e que vai assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ele começa assalariando o primeiro grupo de trabalhadores que vão trabalhar o dia inteiro e fixa com eles que eles vão receber ao final do dia um denário como pagamento. Ao longo do dia, outros trabalhadores foram sendo chamados por esse senhor. Então, ele recebeu trabalhadores com 2 horas, com 4 horas, e as horas foram passando e sempre chegavam novos trabalhadores. Ao final do dia, todos se reuniram para receber o salário. E qual não foi a surpresa quando todos perceberam que absolutamente todos receberam o mesmo valor, um denário. Obviamente, quem trabalhou no primeiro, foi contratado para trabalhar o dia inteiro, começou desde o início, trabalhou mais número de horas, se sentiu injustiçado com aquilo, né? Porque se eu trabalhei muito mais e eu vou receber a mesma coisa, o mesmo valor de pagamento de quem trabalhou somente na última hora. Então, a gente sabe que nosso Mestre Jesus falava através de parábolas. E essas parábolas eram histórias simbólicas para que, ainda que as pessoas se perdessem em termos de conhecimentos, em termos, porque eram pessoas que não tinham muito acesso ao conhecimento, mas a ideia, quando ela era passada através de parábola, ela ficava para sempre, porque todos sabiam repetir a história. Então, quais foram as lições que Jesus deixou para nós através dessa parábola? Há múltiplas interpretações. Já ouvi várias interpretações sobre essa parábola. Nós vamos nos ater à reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é claro que isso não nos impede de tentar pensar sobre ela. Quais são os ensinamentos que essa parábola traz para nós, né? E uma primeira reflexão que nós todos podemos fazer ao ler essa parábola é quanto à seguinte questão: se o Senhor da vinha, e aí o Senhor da vinha é a representação de Deus, ele assalariou pessoas para trabalhar um maior número de horas e outras no final do expediente para trabalhar menos
horas, porém ele pagou o mesmo para todos os grupos? Primeira coisa que nós temos que pensar. Isso foi uma decisão de Deus, foi uma decisão do Senhor da vinha. E se foi uma decisão do Senhor da vinha, talvez ele tenha critérios na mente dele que nós não possamos entender. Mas por que nós duvidamos? Por que nós duvidamos da decisão do Senhor da vinha? Por que nós duvidamos do senso de justiça do dono da vinha? Será que nós estamos fazendo isso com o nosso Criador? Será que nós estamos duvidando do senso de justiça? Será que nós estamos tentando explicar para ele o que é justo? Porque nós sabemos mais do que ele? Isso é uma coisa que a gente pode pensar através dessa parábola. Uma outra coisa que a gente pode pensar também a partir dessa parábola. Por que o meu irmão, que trabalhou um número de horas menor do que eu e ganhou um salário igual ao meu, por que isso me incomoda? Na parábola, Jesus deixa claro que aos trabalhadores da primeira hora, ele deixou claro que o pagamento seria um denário. Eles aceitaram, eles acharam justo e foram trabalhar felizes. Os trabalhadores da última hora também ganharam esse mesmo um denário. Mas isso não é problema dos trabalhadores da primeira hora. Por que os trabalhadores da primeira hora se sentiram incomodados por terem trabalhado mais? Será que, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, será que nós aqui, hoje, será que nós não nos incomodamos demasiadamente com os valores recebidos por outras pessoas que nós achamos que não é justo? Vamos dar um exemplo prático da nossa vida. Vamos imaginar que alguém contrata um mecânico de máquina de lavar roupa. Vamos imaginar. Aí o mecânico de máquina de lavar roupa demora 2 horas para consertar a máquina de lavar roupa. E aí, por esse trabalho de 2 horas, ele recebeu R$300 para fazer o conserto. Ok. Vamos guardar essa informação. Aí agora nós ficamos doentes e vamos ao médico. Aí nós vamos ao médico e precisamos de uma consulta. Aí nós vamos e o médico cobra R$300 pela consulta. Aí nós entramos no consultório, o médico nos examina, conversa conosco, nos dá atenção, ouve o nosso problema e chega à seguinte conclusão: o seu problema é esse, você vai tomar este remédio que você vai ficar bom. Nós vamos para casa felizes e satisfeitos e pagamos R$300 na consulta. Só que essa nossa consulta demorou 15 minutos. Aí a gente pensa assim, poxa vida, o mecânico da máquina de lavar levou 2 horas e ele recebeu R$300. Esse médico trabalhou 15 minutos e recebeu os mesmos R$300. Aí nós podemos pensar assim, isso é injusto. Porque eu estou querendo fazer como parâmetro o número de horas trabalhadas. Só que o mecânico no nosso exemplo hipotético, o mecânico da máquina de lavar precisou estudar, fazer um curso técnico, ter experiência, saber exatamente a peça que ele iria trocar e precisou fazer o trabalho braçal mais pesado, com todo o seu conhecimento técnico. E aquelas 2 horas ele achou que era coerente e que era válido ele cobrar esse valor. E o nosso médico? O nosso médico estudou minimamente 10 anos da vida dele, com dedicação exclusiva. Quando a única coisa mais importante da sua vida era estudar, 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 estudar. Ele se formou e ele é capaz de salvar vidas. Será que os 15 minutos dele não merecem os R$300? Vejam bem, meus irmãos, quando eu dou esse exemplo,
Eu não estou absolutamente querendo dizer que o médico é mais importante do que o mecânico, de jeito nenhum. Nós sabemos muito bem que cada um de nós tem sua importância nessa engrenagem que se chama sociedade. Todos nós temos o nosso valor, todos nós temos a nossa importância. O que eu estou querendo levar à reflexão não é pelo número de horas que a gente tem que ser avaliado. Por isso, o trabalhador da última hora recebeu o mesmo que o da primeira. Porque existem particularidades nesse trabalho que talvez só o trabalhador da última hora consiga resolver, porque ele já está mais maduro espiritualmente. Vamos imaginar. Quem eram os trabalhadores da primeira hora? Vamos trazer agora, vamos sair da parábola de Jesus e vamos pensar no Evangelho do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus ao nosso planeta, a sua vida, que foi o verdadeiro exemplo para todos nós. Não foi só um exemplo, né? Foi um gesto, o maior gesto de amor que a humanidade já vivenciou. Então, o nosso Mestre Jesus veio e, atrás da sua passagem na Terra, a gente herdou o que chamamos até hoje de cristianismo. Todos aqueles seres que decidiram seguir o Evangelho de Jesus. E quem eram os primeiros trabalhadores dessa vinha? Os primeiros cristãos. E vamos nos lembrar que esses primeiros cristãos foram seres bravíssimos, com muita coragem, com muita disposição, com muita certeza absoluta de que estavam fazendo a coisa certa. Se nós lembrarmos, se nós estudarmos a história do cristianismo, nós vamos lembrar que os primeiros cristãos foram capazes, tiveram uma força moral tão grande, que foram capazes de entregar a própria vida em nome da ideia do Cristo. Muitos morreram crucificados como Jesus, muitos morreram jogados para serem devorados por leões famintos, muitos foram queimados e tantas outras barbáries que foram cometidas contra os primeiros cristãos. E isso, meus irmãos, nós sabemos que se prolongou por muito tempo. Então, o cristianismo era ferozmente perseguido no seu início, no seu nascimento, ferozmente. Ou seja, a humanidade tratava os cristãos com a mesma compaixão que tratou Jesus Cristo. Ou seja, nenhuma compaixão. Então, esses nossos irmãos que tomaram a decisão de seguir o Cristo, na primeira hora, o serviram com toda força, com toda bravura, com toda coragem e merecem de nós profundo respeito, profunda admiração e profunda gratidão. Porque se hoje nós estamos aqui livremente falando de Jesus Cristo, livremente propagando o Evangelho, e o Evangelho não é só propagado pelos espíritas, é por tantas outras subdivisões, digamos assim, do cristianismo. Nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos são pregadores do cristianismo, tanto quanto nós espíritas. Então, existem vertentes diferentes do mesmo cristianismo, mas a essência é a mesma, o cristianismo é o mesmo. Então, quem são então os trabalhadores da última hora? Somos nós. Eu, você, todos nós, cristãos, que estamos hoje, em 2021, encarnados. Estamos aqui dispostos a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Não pregar com a palavra também, mas não só com a palavra, mas com o exemplo. Com a mesma força, com a mesma determinação e com a mesma certeza absoluta de que está fazendo a coisa certa que tiveram os nossos irmãos da primeira hora. Então, qual é a grande reflexão?
O que nós, cristãos, espíritas, estamos fazendo com o que nós já sabemos? Porque nós sabemos que o espiritismo descortinou uma série de véus para nós. Veio trazer muitas verdades que nos fizeram entender o cristianismo e as leis de Deus de forma muito mais clara, de forma muito mais objetiva. A justiça divina fica muito clara quando nós entendemos, quando nós a entendemos pela ótica da reencarnação. Então, se o que para nós, é assim porque Deus quer, não. Nós queríamos mais. Nós tivemos sede de respostas. E o cristianismo veio, o espiritismo veio nos dar essas respostas. Por que uns recebem uma vida facilitada? Por que outros recebem, parece que todas as dificuldades do mundo? O porquê disso tudo? O porquê de estarmos aqui? Por que estamos vivos? Qual o sentido da nossa vida? Qual o objetivo da nossa vida? O que acontece quando eu desencarnar? O que vai acontecer comigo? Tudo isso, todas essas respostas nos foram dadas pelo Espiritismo. Então, meus irmãos, nós hoje, cristãos da última hora, nós temos muitos instrumentos de trabalho na nossa mão. Nós temos uma responsabilidade gigante na nossa mão. Porque Jesus conta conosco como contou com a bravura e a coragem dos primeiros cristãos. Precisamos, sim, ser cristãos verdadeiramente, na essência da palavra. E essa é a grande reflexão. Qual é o nosso trabalho como cristão da última hora? O que eu devo fazer como espírita e como cristão da última hora? Bom, divulgar o Evangelho do Senhor Jesus é necessário. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. Não como aquele fanático chato que só sabe falar de religião, que só sabe ficar tentando fazer o outro seguir a sua própria religião. Não é isso. Muito pelo contrário, o Espiritismo não prega isso. Prega respeito a todas as fés, todas as crenças. Se nós temos um irmão evangélico que ele está muito feliz dentro da sua religião, que a sua religião foi capaz de transformá-lo num homem de bem, que a sua religião faz com que ele seja uma pessoa boa, caridosa, que fala de Jesus, que tenta seguir os passos de Jesus, por que eu vou convencê-lo de que o Espiritismo é o caminho certo? Ele pode ter recebido de Deus a missão de ser um evangélico nessa encarnação. Então, convencer as pessoas de seguir o Espiritismo não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é divulgar o Espiritismo para quem quer ouvir, quem quer saber, quem quer as respostas que nós queremos, ou nós queríamos quando conhecemos o Espiritismo. Pessoas que buscam essas respostas, que nós estejamos prontos a dá-las, a oferecer um manancial de conhecimento, de luz e de evolução que o Espiritismo nos oferece. Estejamos prontos a oferecer, mas não impor, não querer dar e forçar o Espiritismo a quem não quer. Não, não é isso. Mas estejamos dispostos, sim, a falar de Jesus claramente, a todo momento, a falar das verdades do Cristo a todo momento. E o mais importante, devemos ser exemplo. Não que nós espíritas tenhamos a pretensão de ser exemplos para o mundo, não é isso. Mas a proposta é, se nós queremos ser cristãos, devemos a cada dia incorporar mais à nossa vida material aqui encarnada as verdades cristãs e a moral cristã.
Precisamos sim viver a vida de encarnado, participar da vida material, trabalhar, estudar, cuidar da família, cuidar dos filhos, progredir materialmente, tudo correto, faz parte da vida material. Progredir intelectualmente, que é importantíssimo, tudo isso faz parte da vida e precisamos participar da vida de encarnados, porque senão não precisaríamos estar aqui. Estamos encarnados para participar da vida material, da vida de encarnados. Porém, se pretendemos ser cristãos, devemos, nessa vida de encarnados, nessa vida material, sempre pautar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos gestos, a nossa palavra, sempre, cada vez mais, dentro da moral cristã, dentro do que o Cristo nos propõe como verdade. Isso significa que somos santificados? Não. Mas os primeiros cristãos também não eram santos. Eram homens e mulheres como nós, cheios de defeitos, cheios de dificuldades. Nós somos cheios de defeitos e dificuldades. Qual é a diferença, então? A diferença é que nós sabemos o caminho que queremos seguir. E estamos a cada dia nos esforçando mais para segui-lo. Se hoje eu consigo fazer uma autoanálise, um autoconhecimento e consigo perceber quais são os meus defeitos morais, eu consigo perceber aonde eu ainda estou falhando, que eu use toda a minha energia, toda a minha vontade, toda a minha determinação para melhorar a mim mesmo. Para que as minhas virtudes cresçam, se fortaleçam e os meus vícios e os meus defeitos morais cada vez sejam menores, cada vez menores, até que eles desapareçam. Então, a minha missão como trabalhador da última hora, trabalhador de Jesus Cristo, que é isso que nós somos, nós espíritas cristãos somos trabalhadores do Cristo. Para ter a honra de ser chamado um trabalhador do Cristo, precisamos sim, cada vez mais tentar pautar tudo na nossa vida segundo o que Jesus nos pregou. E o que Jesus nos pregou? Amor ao próximo, amor a si mesmo, caridade, benevolência, sermos pacíficos e brandos. Nós já somos isso tudo? Não. Mas temos que trabalhar para ser. Eu não consigo um belo dia acordar brando e pacífico, mas eu consigo a cada dia ser um pouco mais brando e pacífico do que eu já fui. E aí quando eu olho para trás, alguns anos de nossa, como eu não era brando e pacífico e hoje eu já sou bem melhor. Isso com todas as virtudes, com tudo que o Cristo nos propõe. Então nós vamos caminhando, cada um ao seu passo, cada um no seu ritmo, mas sempre tendo como foco seguir o Evangelho de Jesus. Porque essa é a nossa tarefa como trabalhadores da última hora. Isso é muito importante. Estamos vivendo um momento muito significativo na nossa existência. Nós nos propusemos a estar encarnados como espíritas cristãos em 2021, em meio a uma pandemia que afeta o planeta inteiro. Por que será que a gente disse sim para isso? Porque dissemos a Jesus, pode contar conosco, nós vamos fazer as coisas certas e nós vamos seguir o seu Evangelho. No momento de grande tensão, de grande sofrimento, mas nós vamos fazer o que é preciso ser feito. E o que é preciso ser feito? Mais do que nunca, olhar para o próximo, mais do que nunca, entender que ninguém vive sozinho, nenhum de nós caminha sozinho. Nós precisamos dar as mãos para seguir juntos,
Não adianta eu ser egoísta e olhar só para mim, me preocupar só comigo, porque não vai funcionar. Eu preciso olhar para o meu irmão. Eu preciso dar a mão para o meu irmão. Nós só vamos sair desse grande sofrimento que a gente está passando agora se a gente der as mãos uns para os outros. Se a gente se importar verdadeiramente com o sofrimento do outro. Jesus falou bem claramente para nós: a cada um que você agasalhar, a cada um que você saciar a fome, a cada um que você for visitar, a cada um que você for caridoso, você vai estar fazendo para mim. Então nós vamos fazer o que ele nos ensinou. Vamos dar as mãos para os nossos irmãos. Vamos ajudar tudo que tiver ao nosso alcance. Esse movimento de solidariedade, de união, de fraternidade, de um ajudar o outro, de um se preocupar com o outro, é isso que Jesus espera de nós, trabalhadores da última hora. Ele está esperando essa atitude nossa. Então, meus irmãos, essa parábola, ela nos faz pensar muito sobre isso. O que nós, trabalhadores de última hora, precisamos fazer? Vamos pensar nisso, irmãos. Vamos pensar. Mas mais do que pensar, vamos agir. Se tivermos que fazer algum ajuste no nosso comportamento, vamos fazer esse ajuste. Vamos ter a coragem dos primeiros trabalhadores e mudar o que precisa ser mudado. E fazer o que precisa ser feito. Com o coração limpo, com o coração aberto e com a certeza absoluta de que Jesus nos aceitou como seus trabalhadores. Ele nos aceitou na sua vinha. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Precisamos sim honrar esse trabalho. Precisamos fazer o que precisa ser feito. Ele conta conosco. E nós somos capazes. Nós vamos conseguir. Nós vamos vencer todas as batalhas que nos forem propostas, porque nós somos trabalhadores do Cristo. Nós vamos vencer, meus irmãos. Eu tenho certeza absoluta disso. Nós vamos vencer todas as batalhas que nos forem propostas, porque somos trabalhadores do Cristo. Nunca vamos nos esquecer disso. Jesus nos aceitou na sua vinha e nós vamos honrar esse trabalho. Jesus pode continuar contando conosco. Tenhamos a força e a coragem de dizer: Jesus, conte comigo. Conte comigo nessa batalha. Eu vou fazer exatamente o que precisa ser feito. Pode contar comigo. Isso, meus irmãos, só nos aproxima dele. Só nos aproxima do nosso Pai maior. Continuemos a nossa missão, continuemos a nossa tarefa, com a certeza absoluta de que Jesus está nos tutelando. Por mais que o sofrimento esteja imenso, Jesus está no comando de tudo. Está nos tutelando, está nos inspirando e conta com a nossa força de trabalho. Pois sabemos que só um encarnado ajuda o outro encarnado. Vamos ajudar os nossos irmãos. Vamos ajudar. Quem está em posição melhor, ajuda quem está sofrendo mais. Nós vamos vencer. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de encerrar com uma palavra de Emmanuel. A lição do livro Fonte Viva, lição 28, que se intitula Alguma Coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Palavras de Jesus, está no Evangelho de Lucas 5,31. E Emmanuel nos diz: quem sabe ler, não esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavras esclarecidas, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço,
conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Muito bem, meus irmãos, esse é um grande convite de Emmanuel para a gente ajudar, colaborar, participar do momento que a gente vive, na sociedade que a gente vive, no tempo que a gente vive. Vamos encerrar agora o nosso estudo e eu convido a quem estiver me ouvindo nesse momento a se unir a mim numa prece novamente. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos estudando o Teu Evangelho. Agradecemos muito, Senhor, pois muito nos tem sido dado. Fortaleça-nos, Senhor, a cada dia. Dê-nos cada vez mais disposição, coragem, fé para seguirmos o Teu Evangelho e fazermos o que precisa ser feito neste momento. Que possamos ser seguidores fiéis dos Teus passos. Ajude-nos, Senhor. Queremos muito ser Teus seguidores. Ajude-nos, Senhor. Fortaleça-nos, proteja-nos, esteja conosco em cada momento de nossas vidas. Que a Tua luz nos abençoe, que nosso irmão Clarencio possa continuar nos tutelando e que possamos juntos vencer todas as dificuldades do nosso tempo, sempre com o coração limpo, com o coração puro e com a certeza absoluta de que Tu estás entre nós, comandando tudo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo e pedimos permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa estar em cada lar de cada pessoa que estiver me ouvindo nesse momento. Que nosso Pai maior nos abençoe. Muito obrigada.